Olá, seja bem-vindo à Semana de Marketing e Vendas da Indústria. Meu nome é Sandro Chu, eu sou o CEO da Finício e quero falar para você hoje sobre como vender mais prospectando melhor. Primeiro, deixa rapidamente eu me apresentar. Durante muito tempo eu trabalhei com consultoria em empresas, ajudando as pessoas e as empresas a terem melhores resultados no seu dia a dia usando software de gestão. Em 2006 eu migrei da área de consultoria para a área comercial, então vender o software, vender esses produtos para as empresas. Os principais clientes que eu atendia, tanto na consultoria quanto depois na área de comercial, eram indústrias. Algumas empresas de serviço, mas na sua grande maioria indústrias, de diversos setores e de diversos tamanhos. Em 2014 eu saí da TOTUS e fundei uma empresa chamada Productivity e algum tempo depois, em 2017, chamei uma outra empresa, que é na qual estou hoje, fundei uma outra empresa chamada Finício, que tem o objetivo de ajudar as empresas a ter melhores processos, melhores resultados no seu dia a dia, na área comercial, na aquisição de novos clientes. E é exatamente esse aí o assunto da palestra que eu quero trazer para vocês hoje. Como vender mais prospectando melhor. Quero trazer um pouco desse conhecimento que eu acumulei para vocês. Antes de entrar no assunto da palestra, eu quero dar um zoom out e olhar mais de longe e entender assim, quais são os principais atores no cenário B2B, empresas que vendem para empresa. Eu diria que seriam basicamente esses quatro aqui: a indústria, o distribuidor, o varejista, o atacadista, o importador. E como que acontece, qual que é o fluxo, como que as coisas acontecem naturalmente, na maioria dos casos. Eu tenho a indústria aqui, posso ter um importador também, que vai largar para um distribuidor, que vai largar para um atacadista e vai para o varejista, para o consumidor final. Na grande maioria dos casos é assim que acontece. E qual que é o desafio dessa cadeia, qual que é o desafio principalmente da indústria que está lá na ponta? Para mim, na minha visão, é manter um equilíbrio aqui entre market share, aumentar a aquisição de novos clientes e reter esses clientes, fazer com que esses clientes continuem comprando de mim, perder o mínimo possível de clientes. Eventualmente vou perder alguns no meio do caminho, reter o máximo possível. Esse equilíbrio, esse é um dos grandes desafios aí da indústria, da área comercial da indústria. E como fazer isso? Antes de falar sobre como resolver isso, eu quero falar sobre como que acontece, qual que é o processo, e enfim, vocês vão ver falar muito aí de processo. Eu acredito que entender as fases, as etapas é algo muito importante para poder aí resolver problemas. E o que normalmente acontece é, eu tenho pessoas dentro da minha área comercial, equipes, eventualmente uma área, que vai trabalhar o inbound marketing. Inclusive aqui na semana de marketing e vendas, vocês vão ver vários, já viram alguns e vão ver eventualmente mais outros, que vão falar sobre inbound marketing, sobre marketing digital, trabalhar o inbound. E ok, eu preciso então mostrar para o mercado, mostrar para o mundo que a minha empresa existe, que o meu produto existe, para que ele serve, que tipo de dificuldade ele vai resolver. Um outro grupo de pessoas é o que eu chamo de finder. São pessoas, ou é uma parte do processo que precisa buscar novos leads, buscar novas empresas que possam comprar da minha indústria. Outro trabalho é o hunter, que é uma pessoa, é uma parte do processo responsável por transformar esse lead em um cliente, fazer com que essa empresa compre uma primeira vez de mim, conheça a minha empresa, entenda o meu produto, entenda o que eu tenho para vender e compre de mim, acredite em mim. E uma vez que ele fez uma primeira compra, eu preciso fidelizar, preciso fazer com que essa empresa continue comprando de mim. Ou até, eventualmente, ela comprou um determinado produto, esse hunter foi lá, vendeu um produto, uma linha de produto, e o farmer vai fazer com que ele compre outros produtos ou outras linhas de produto. E eu, Sandro, acredito que a indústria tem a parte farmer do processo muito bem resolvida. As pessoas são treinadas, são capacitadas e elas trabalham muito isso de continuar a venda, fazer vendas para quem já comprou de mim uma vez. E por consequência, então, eu acredito que, já que isso aqui é verdade, eu precisaria trabalhar a atração de novos clientes. E tem duas formas de fazer a atração de novos clientes: o outbound e o inbound. O foco da minha palestra é o outbound marketing. E qual que é a diferença do outbound e do inbound? Bom, existem alguns critérios, eu trouxe aqui uns 4 ou 5 critérios para diferenciar o inbound do outbound. O primeiro deles é a responsabilidade. No caso do inbound, o cliente vem até mim. E por que ele vem até mim? Porque eu coloquei conteúdo na internet, montei e-book, sei lá, tenho vídeos, depoimentos, tem muito material no meu site e o cliente ele vai lá no Google, busca alguma coisa e ele acaba me achando. Então, o cliente vem até mim. No outbound é passivo, eu tenho que ir atrás desse lead. Talvez ele nunca tenha ouvido falar de mim e eu vou até ele. Um outro critério é a questão de tempo.
No inbound marketing, leva mais tempo para começar a dar resultado. Eu preciso fazer uma série de atividades e começo a colher frutos um tempo maior do que no outbound. No outbound é muito mais rápido. Eu monto uma estrutura e rapidamente essa estrutura começa a dar resultado. Outro critério é a questão de custo. Aqui ele é um custo relativamente menor, leva mais tempo, um custo menor, eu distribuo isso no tempo. No caso do outbound, o investimento inicial ele já é maior. Talvez no frigir dos ovos aí venha a ser a mesma coisa, vai depender aí de cada caso, precisa fazer um estudo mais minucioso disso. E o último critério que eu trago aqui é a questão de meios, ferramentas. O que eu utilizo no outbound é diferente do que eu utilizo no inbound. No inbound eu preciso trabalhar site, conteúdo, SEO, mídias sociais, e aqui eu vou trabalhar e-mail, telefone, eu diria que telefone é o principal, talvez o primeiro, telefone, e-mail, e o principal de todos é pessoas. Lá eu também preciso de pessoas, aqui é um trabalho muito mais voltado em pessoas trabalhando diariamente. E o foco dessa palestra é o outbound marketing, como que ativamente eu vou buscar mais leads para que eu tenha um resultado aí mais rápido, inclusive. E qual que é a principal dificuldade que as empresas que querem montar uma estrutura de outbound enfrentam? Tem várias, eu vou trazer algumas para vocês aqui. A primeira delas é a questão do custo de aquisição de clientes. Adquirir um novo cliente é caro, eu preciso investir para adquirir um novo cliente. Às vezes esse custo pode ficar muito elevado. E por quê? Visita improdutiva para mim é o principal critério. Eu preciso trabalhar para que as visitas elas sejam muito bem produtivas. Para explicar isso daqui, eu gosto de mostrar as etapas da venda. Como que acontece uma venda, a aquisição de um novo cliente? Eu tenho primeiro uma abordagem, pode ter sido por telefone ou presencial, eu tenho uma primeira visita, que pode ser também por telefone, eventualmente presencial. Depois dessa primeira visita eu tenho um orçamento, depois desse orçamento eu vou fazer uma negociação e aí eu tenho uma primeira venda, uma primeira compra, esse cliente fez uma primeira compra de mim. A sequência lógica das coisas é essa. E um outro dado, uma outra visão que eu posso ter sobre isso é números, avaliar números sobre isso. Digamos que eu abordei 10 empresas. Dessas 10 empresas que eu abordei, 10 eu consegui fazer visita, ou presencial ou por telefone. Dessas 8, eu faço 7 orçamentos. Dessas 7 empresas que eu orcei, 6 eu consigo negociar, evoluir um pouco mais. E dessas 6, digamos que 2 eu fecho. Hipoteticamente, faz de conta que a tua taxa de conversão seja essa. Se ela for essa, eu diria que na tua empresa tu não tem um funil de vendas, tu tem o que eu chamo de taça de vinho. O nome funil de vendas, provavelmente você já deve ter ouvido falar, ele tem esse nome funil de vendas porque entra um número maior de empresas e sai um número menor aqui no final. E isso é normal, faz parte do processo. O problema é quando eu perco poucos clientes no início e muitos clientes no final. Acontece essa taça de vinho. E essas empresas que eu estou trabalhando aqui são empresas que não vão comprar de mim e que talvez eu poderia ter descoberto isso mais cedo e demitido esse lead mais cedo. Quanto mais cedo eu delimito um lead, mais barato é para a minha empresa. O custo de aquisição de clientes ele diminui. Imagina, nesse exemplo aqui, 6 clientes. 2 passaram. Eu tenho 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Esses 4 que eu estou trabalhando, eu talvez deveria ter demitido mais cedo. Eu não estaria trabalhando neles, estaria fazendo outras atividades e isso custa mais barato para a empresa. Um outro problema, uma outra dificuldade que as empresas enfrentam quando elas vão montar uma estrutura de outbound é a questão da perda de inteligência. Lembra do Finder lá? Para eu trabalhar ativamente, eu preciso ter alguém que vai estar preocupado em buscar novos leads, pesquisar no mercado quem que pode comprar de mim e ativamente ir atrás dessas pessoas. E essa é uma atividade, essa é uma função que tem um alto turnover. As pessoas ficam pouco tempo nessa função, porque é um saco eu ficar lá, alô, alô, não, 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 sim. Eu recebo mais nãos do que sims. E isso acaba enchendo o saco e a pessoa sai da empresa. Ou ela é promovida a vendedora, ela vai para um outro departamento da empresa. Fato que eu perco essa pessoa na minha empresa. E junto com ela vai a inteligência. Ela sai, eu contrato um novo profissional e eu preciso treinar ele e nessa passagem de conhecimento eu vou perdendo inteligência. Outro problema é a falta de padrão. Como mudam as pessoas, cada pessoa pode fazer de um jeito diferente. Ou eu tenho uma estrutura grande que tem 2, 3, 5, 10
prospectadores dentro da minha empresa, pessoas que vão buscar novos leads, e cada um faz de um jeito. E cada um fazer de um jeito até não é o problema. O problema é um camarada A faz de um jeito e tem essa produtividade, o camarada B faz desse jeito e tem uma produtividade menor. Então eu preciso ter aí um padrão mínimo, um quadrado aqui de processo, de procedimento, e dentro desse padrão, cada um faz do seu jeito, do seu estilo. Manter o padrão, então, é algo importante. Outro problema que às vezes as pessoas fazem, que algumas indústrias fazem, é colocar o vendedor para prospectar. E vendedor não gosta de prospectar. Vendedor gosta de estar negociando, em contato com pessoas, botando proposta, tal, visitando, indo a campo. O vendedor, eu diria que ele não deve prospectar. Vendedor tem que vender, prospectador tem que prospectar. Esse é um cargo, uma função, inclusive, que cada vez mais cresce aqui no Brasil, que é o de prospectador. Outro problema, e o último que eu vou trazer para vocês, é a questão de processo. Eu não ter um processo bem definido ou ter um processo defasado, antiquado, ou as empresas de serviço, elas pesquisam muito sobre o processo. Eu eventualmente vou lá numa empresa de serviço, entendo como é que ele funciona, como é que funciona o processo lá e tento trazer isso para a minha indústria. Não funciona, eu preciso adaptar. A forma de vender serviço é diferente da forma de vender na indústria. E como que eu faço para resolver isso? Voltamos então aqui ao título da nossa palestra, como vender mais prospectando melhor. Para que eu venda mais prospectando melhor, nós precisamos, ou eu, Sandro, acredito, nós precisamos de 3 coisas. Eu preciso trabalhar 3 aspectos, é um tripé que eu preciso trabalhar os 3 juntos. Processo, inteligência e ferramenta. O primeiro deles, então, processo. No que se refere a processo, tem 2 livros que eu quero trazer para vocês aqui. Um deles é o Solution Selling, 1983, e o segundo deles é o Spin Selling. O Spin Selling, inclusive, está bem em voga no momento, muitas pessoas lendo e utilizando ele, falando sobre ele, porque ele trata muito bem a questão da prospecção, e então é um livro que vale a pena ler, 1988. E eu acho que vocês devem ler esses livros, principalmente o Spin Selling, e adaptar. Primeiro porque eles foram feitos para a área de serviço, mais especificamente para a área de software. Então eu preciso adaptar as questões de serviço para a indústria. O segundo ponto é que eles foram escritos no século passado. Muita coisa mudou de lá para cá. Então eu preciso fazer essas adaptações aqui. Agora, se a gente for falar de método e processo, isso daqui é um processo de como que as coisas acontecem, tá? E eu posso ver isso daqui de uma outra forma, sobre um outro ângulo, tá? Onde eu tenho o Farber está trabalhando aqui a minha carteira de clientes para vender de novo para esse cliente, os mesmos produtos ou novos produtos. Eu tenho o Hunter trabalhando o funil de vendas para transformar um lead num cliente. E eu tenho aqui o meu Finder, que ele vai trabalhar o mercado, descobrir as empresas que me interessam, diferentemente das empresas que não me interessam, que não fazem parte do meu perfil, e largar esses leads aqui para dentro do funil de vendas. Se nós formos dar um zoom na questão do Finder, do prospectador, do SDR, SDR é uma sigla em inglês, Sales Developer Representative, que em português dá para se dizer que é prospectador, uma pessoa que vai buscar então esses novos clientes, essas novas empresas. E a prospecção, ela tem basicamente 2 etapas. Assim como aqui no funil, se vocês usam uma ferramenta de CRM, vocês devem ter um funil lá dentro dele, onde eu tenho aqui várias etapas. Dentro da prospecção, eu também tenho etapas. E são normalmente 2. Pode ser que sejam 3, pode ser que seja 1, o mais comum é que sejam 2. A primeira etapa é a triagem. Aqui o prospectador ele vai ter que cumprir uma série de atividades, uma série de funções, ele tem dados que ele precisa buscar, para que ao final dessa etapa ele consiga responder uma pergunta. Esta empresa me interessa? Ela faz parte dos critérios de empresas que eu quero abordar? Segmento de empresa, tamanho de empresa, região. Então, alguns critérios serão definidos e, sob esses critérios, eu vou decidir, ela me interessa ou ela não me interessa. Se ela não me interessa, eu descarto. Não tem por que deixar uma conta, uma empresa, uma informação lá dentro que ela não me interessa. Se ela me interessa, eu ainda não largo para o vendedor. Eu vou passar para a segunda etapa, que é a etapa de abordagem. Então, aqui eu vou abordar a empresa, aqui também eu tenho uma série de atividades, eu tenho uma série de objetivos. Quando eu cumpro esses objetivos, eu tenho dados o suficiente
para responder uma segunda pergunta. Aqui eu tinha que responder, eu quero essa empresa, sim ou não? Nessa etapa eu tenho que responder outra pergunta, será que essa empresa está interessada em fazer negócio comigo? Porque para eu largar o vendedor lá fazer uma visita, os dois têm que estar afim. Para dar match, os dois têm que estar afim. E aí aqui então as saídas são, sim, essa empresa está interessada, eu vou então largar essa oportunidade lá para o meu vendedor, ou uma segunda possibilidade é, nesse momento não está interessada. Neste caso, eu largo ela para nutrição. Eu largo para ferramentas de inbound marketing que vão fazer nutrição para esse lead. Nesse momento ele não quer comprar de mim, porém ele vai receber informação de mim, da minha empresa, dos meus produtos. Amanhã ou depois ele se interessa e entra em contato conosco de forma passiva. Ou eu, prospectador, posso programar uma atividade para daqui a 3 meses, 6 meses entrar em contato com essa empresa novamente. Aqui então, nessa etapa eu preciso buscar dados para saber se essa empresa me interessa ou não. E nessa etapa, uma das formas de descobrir se essa empresa está a fim de negociar comigo é o conceito do budget. Ela precisa ter budget, ela tem orçamento para comprar de mim o que eu quero vender para ela, eu preciso estar com acesso com alguém que tenha autoridade. Não adianta eu falar com uma pessoa que não tem autoridade, não tem poder de decisão. Então, eu preciso ir atrás de quem tem autoridade. O terceiro ponto que eu preciso buscar é uma necessidade. Essa empresa, essa pessoa com quem eu estou me relacionando lá, tem que ter uma necessidade, uma dor, um problema. Ou ela vai vai comprar um produto novo que ela não compra, ou ela já compra de alguém, mas está tendo um problema com aquele fornecedor de qualidade, de preço, prazo de entrega, e ela então está insatisfeita, ela tem um problema, uma dificuldade, ela está buscando alguém para substituir. E tem que estar no timing correto, que é basicamente necessidade ou orçamento. Ok? Então essa é uma das formas aí de trabalhar a questão de abordagem. O segundo ponto é inteligência. E quando se fala de inteligência, dá para usar um sinônimo, talvez, de inteligência, que é estratégia. E no que se refere à estratégia, tem um esporte que usa muita estratégia, que é o futebol americano. Eles precisam, basicamente, conquistar território. É um esporte que anda, para, avalia, analisa, monta a sua estratégia, anda de novo, para. Então, ele é muito anda e para, diferente do nosso futebol aqui, que é corrido. Tem um intervalo só de 15 minutos. No futebol americano existem muitas pausas onde eu posso avaliar o que está acontecendo e decidir o que eu vou fazer na próxima jogada. Estratégia, então, é algo muito importante e muito usado nesse esporte. E uma das coisas que eles utilizam para colocar essa estratégia em prática, para ajudar na questão estratégica, é o chamado playbook, livro de jogadas. Então, cada time tem o seu livro de jogadas, são as jogadas possíveis que eles podem ter para atacar e as jogadas possíveis que eles têm para se defender. E essas jogadas então são ensaiadas, são treinadas, todos os jogadores conhecem essas estratégias, eles dão nomes específicos para essas jogadas. E aí o jogo está acontecendo, esse time aqui está atacando, aquele ali está defendendo, alguém num local mais alto, que ajuda o técnico, está olhando esse jogo de cima e consegue fazer uma leitura de como que a defesa está posicionada e entende que talvez essa aqui seja uma boa área para ele atacar. E para atacar essa área tem várias jogadas diferentes, tem jogadas para atacar por aqui, pelo meio, pelos lados. Então tem várias jogadas possíveis, ele avisa o coach que, olha, a defesa está postada desse jeito, o melhor seria atacar desse jeito, o coach chama o quarterback, que é uma espécie de um armador que vai armar a jogada lá, o quarterback entende o que ele vai fazer, aqui eu tenho o playbook com todas as jogadas possíveis, o quarterback se reúne com os outros jogadores do ataque e eles então executam aquela jogada. Estratégia é algo muito importante. Eu preciso ter o meu playbook de jogadas, eu preciso saber quais são as jogadas possíveis, eu preciso ler o território, eu preciso ler o meu inimigo, o meu adversário e decidir qual jogada eu vou jogar naquele momento. Traduzindo isso para business, traduzindo isso para a área comercial, eu deveria ter um discurso adequado para cada persona versus segmento, versus produto, versus qualquer outra variável que o teu negócio exija. Por exemplo, eu posso falar com o comprador. Se eu falar com o comprador, eu tenho que seguir uma estratégia. Eu posso vender, digamos que eu tenho um produto que é muito técnico, eu posso vender para engenharia. Se eu vender para alguém, começar a minha venda por alguém da engenharia, o discurso vai ser diferente com o camarada do compras. Ou
Se eu tenho um produto que serve para vários segmentos, o segmento A tem certas dores, certas dificuldades que esse segmento tem e que o meu produto pode resolver. Então, eu vou discutir de um jeito. O segmento B pode ter outra abordagem diferente. O produto A, então, algumas variáveis podem interferir no discurso. Eu preciso ter o meu playbook com as várias jogadas, os vários discursos que eu vou ter para aumentar a minha chance de ter sucesso. Outro ponto na questão de inteligência entra na parte de pessoas. Pessoas compram de pessoas, o CNPJ só paga a conta. Se a tua empresa, a tua indústria vendeu para uma outra empresa, um distribuidor, um atacadista, enfim, uma empresa vendeu para outra empresa, só que, na prática, uma pessoa aqui dentro vendeu para uma outra pessoa lá dentro. Pessoas compram de pessoas. E pessoas têm a ver com relacionamento, com questão de confiança, com questão de rapport, com questão de comunicação. Isso tudo deve ser avaliado, porque pode eventualmente colocar aí uma negociação a perder. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a questão da comunicação. A comunicação ela é dividida em comunicação verbal e não verbal. As palavras que eu escolho está na parte verbal e a parte não verbal, tom de voz, velocidade da minha voz, timbre. E a parte não verbal também, quando eu vou visitar um cliente, como é que eu estou vestido, se eu estou mais formal, mais informal, tudo isso aqui faz parte da comunicação não verbal. No que se refere à comunicação verbal, as palavras que nós usamos, elas interferem na negociação. Uma outra forma de dizer isso é, as palavras que eu uso para fazer uma pergunta, eventualmente, ela pode interferir na resposta que outra pessoa me dá. Meio estranho, parece sem sentido isso, mas sim faz sentido. Vou te dar um exemplo aqui real de um cliente que eu atendi, troquei o nome aqui por questões de ética. Eu estava lá fazendo uma consultoria com eles já tinham uma estrutura de prospecção, o SDR ficava ligando para prospectar clientes, para largar para o vendedor, e aí eu escutando o SDR, então o SDR chegou e perguntou assim, fulano, que produto vocês usam hoje aí na sua empresa? De quem tu compra? E aí a pessoa falou, hoje eu compro da empresa Pimpim, usa o produto Pimpim. Eles tinham já um playbook razoável até por produto. Então, se a empresa compra, se esse meu lead compra da empresa tal, essa empresa tal tem tal tipo de problema, eu posso atacar desse jeito. Entendi, fulano. E me diz uma coisa, tu está sendo bem atendido aí pela tua empresa, pela empresa atual que tu usa? E aí a pessoa pode responder que sim ou que não. Uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi mudar essa pergunta. O objetivo dessa pergunta, ela até é bom. No caso deles lá, era um produto que exigia um pós-venda. E essa empresa, a tal da Pimpim aqui, tinha um problema de pós-venda. Então, eu queria saber se estava sendo bem atendido por essa empresa. A intenção é boa, a pergunta está errada. Nós mudamos então essa pergunta da seguinte forma. Interessante, fulano, e me diz uma coisa, que tipo de dificuldade, que tipo de melhoria vocês estão buscando com a solução atual? Quando eu faço uma pergunta se a pessoa está sendo bem atendida pelo fornecedor atual, imagina que estou com alguém da engenharia lá, o camarada está na correria do dia a dia dele, e aí atendeu o telefone para falar comigo, e eu pergunto, fulano, tu está sendo bem atendido pelo teu fornecedor atual? Ele pode ser que diga que não, pode ser que diga que sim. Eu estou mandando um comando aqui que está sendo bem atendido. Quando eu pergunto, fulano, que tipo de problema, que tipo de dificuldade, que tipo de melhoria, o que tu quer resolver na tua empresa com a solução que tu tem hoje, com o produto que tu tem hoje, eu estou mandando um comando para ele achar um problema, para ele achar um ponto de melhoria. As chances de eu evoluir fazendo essa pergunta são maiores do que se eu fizer esta pergunta aqui. Então, eu preciso me dar conta, eu preciso perceber que as palavras, apesar de parecerem ser iguais, elas têm uma função diferente no nosso processamento mental e vai me dar uma resposta, um resultado diferente. Outro ponto é a questão da negociação. Comumente nós estamos ligando, eu ligo para uma empresa, eu sou prospectador, estou ligando para uma empresa que nunca ouviu falar de mim, ligo para essa empresa e aí a pessoa ela pode colocar uma objeção, uma barreira na minha frente que impede que eu avance. Estou sendo bem atendido, não é o momento agora, crise, reforma da Previdência, enfim, várias objeções podem vir. E essas objeções podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Aqui eu gosto muito de contar uma história fictícia, faz de conta que é verdade, faz de conta que você é americano, que eu sou americano, que nós moramos nos Estados Unidos.
Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. A sua empresa está passando por uma dificuldade, tu tem algo que tu compra lá, que o teu fornecedor hoje não está te atendendo bem por um motivo qualquer e você está em busca de alguém para substituir. Eu tenho uma empresa que tem um produto e eu acho que o meu produto pode te atender. Marcamos uma reunião, eu vou na sua empresa, eu faço várias perguntas, você me responde, você me faz várias perguntas sobre o meu produto, enfim, o que eu tenho para te oferecer, eu respondo. Aí dentro da sua cabeça entra um momento que você pensa assim, legal, entendi, não é o que eu estou buscando. Aí você chega para mim e diz assim, Sandro, legal, entendi, não é o que eu estou buscando. Eu vou atrás de um outro cliente e você vai atrás de alguém que pode resolver a sua situação. Cenário 2, você é brasileiro, eu sou brasileiro, você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, você tem uma dificuldade, eu acho que eu posso te ajudar, marcamos uma reunião, eu vou na sua empresa, faço várias perguntas, você me responde, você me faz várias perguntas, eu respondo, dentro da sua cabeça você pensa assim, legal, entendi, não é o que eu estou buscando. Aí você chega para mim assim, legal, Sandro, gostei, olha, acho até que pode ser que dê negócio, só que eu preciso primeiro falar com meu sócio. Preciso falar com meu sócio, porque esse tipo de decisão de troca de fornecedor a gente compartilha, então eu preciso ver com ele, ele está viajando, ele volta na semana que vem. E eu saio de lá, vou vender. Eu saio, passa uma semana, passa duas, você não me liga, eu ligo, você não atende, eu mando e-mail, você não responde, ligo de novo, você não atende. Um determinado dia eu ligo e a pessoa que atende lá esquece de tapar ou tapa mal. E eu escuto bem baixinho assim, fulano, é o Sandro que quer falar contigo. Quem? O Sandro. Diz que eu não tô. Isso já aconteceu comigo uma vez, acreditem ou não, deve ter acontecido com vocês também. Nós brasileiros somos latinos. Os latinos, eles têm muita emoção. O americano é muito mais frio, muito mais direto. Sim é sim, não é não. Quando ele diz não para o negócio e não para a pessoa. Nós brasileiros misturamos muito a questão de negócio e pessoa. Coitadinho do Sandro, veio até aqui para conversar comigo, como é que eu vou dizer não para ele? Eu fico com pena de dizer não para ele. E isso acaba atrapalhando as nossas negociações. Às vezes as pessoas elas colocam objeções que são falsas simplesmente por pena, por dó de dizer que não. Ou às vezes até o próprio vendedor ele tem medo de pedir, de ser mais agressivo e de perguntar se a pessoa vai fechar negócio comigo ou não. Então essa questão emocional ela está muito presente no nosso dia a dia e eu preciso saber como diferenciar quando é uma objeção verdadeira e quando é uma objeção falsa. E o que fazer quando é uma objeção verdadeira e o que fazer quando é uma objeção falsa. Então, resumidamente, inteligência é isso aqui, a questão de estratégia e a questão da comunicação, a questão do relacionamento entre as pessoas. E vamos então para o último ponto, que é a questão da ferramenta. Na ferramenta, nós vamos colocar o processo e a inteligência. Colocando o processo e a inteligência dentro da ferramenta, nós vamos conseguir amenizar dois pontos, duas dificuldades que eu falei para vocês lá no início. A primeira delas é a questão de falta de padrão. Lembra, as pessoas elas acabam fazendo de forma diferente. Se eu coloco o processo dentro da ferramenta, quais são as etapas da minha busca de clientes, da minha condução de novas oportunidades, se eu coloco isso lá dentro e as pessoas têm que usar a ferramenta, elas, por consequência, usam o processo. Se eu consigo, de alguma forma, colocar a inteligência, o playbook, as estratégias dentro da ferramenta, as pessoas vão fazer do jeito que tem que ser feito e usando a estratégia correta. Isso, então, traz aí um grande benefício para o todo da área comercial. E aí, que ferramentas que eu posso usar? Uma delas é CRM. Nas ferramentas de CRM, então, eu tenho aqui as etapas da venda, o que acontece, eu consigo ver uma conta evoluindo, um cliente que nunca comprou de mim, ele nasce e eu vou trabalhando ele até que ele faz uma primeira compra e aí vai para a equipe de farmer. E eu tenho, então, quantas contas, qual o produto, qual o valor que eu estou trabalhando, enfim, tenho toda essa informação lá dentro. Outro ponto é a questão, então, de colocar o processo consolidado e repaginado. Eu vou ler quais são os principais processos, vou adaptar a minha realidade, coloco isso dentro da ferramenta e tenho um processo consolidado, repaginado, feito para a minha empresa. Outro ponto é a questão da estratégia. Lembra lá na triagem, um dos objetivos da triagem é saber se essa empresa me interessa ou não. Então eu coloco aqui todos os critérios para decidir se uma empresa me interessa ou não. A distância, qual que é a área que eu vendo, qual o segmento que eu atendo, qual o segmento que eu não atendo, enfim, todos os critérios necessários eu coloco aqui e o prospectador ele vai buscar essas informações, digita isso na ferramenta e a ferramenta vai ajudar ele a decidir se essa empresa me interessa sim ou não. E lembra que lá na abordagem, a parte mais difícil, eu diria, do processo, é saber se essa empresa está a fim de negociar comigo ou não. Aqui é a mesma coisa, e aqui a questão do playbook é muito importante. Então, se eu falar com o camarada do compras, qual é a estratégia que eu vou usar? Se eu falar com camaradas da engenharia, qual é a estratégia que eu vou utilizar?
Cada persona ou cada segmento ou cruzamento dessas variáveis vai me dar um playbook, vai me dar uma jogada diferente que eu estou montando o meu playbook. Então eu deveria ter aqui várias estratégias e eu posso colocar isso dentro das ferramentas de CRM. Aí eu estou lá, aqui um exemplo, eu estou aqui com uma determinada conta que eu estou trabalhando, aqui com quem que eu estou falando, aqui eu escolho a jogada em questão que eu quero usar, se eu estou falando com o cara do compra, se eu estou falando com uma empresa do segmento tal, e eu tenho aqui tudo o que eu preciso fazer, qual que é a estratégia que eu preciso usar, eu sigo essa estratégia de uma forma bem tranquila e a ferramenta vai me ajudar a decidir se esse lead faz sentido ou não. E, inclusive, imagina que uma pessoa acabou de entrar na empresa, ela sabe o que ela precisa fazer, ela precisa só entender isso daqui e precisa ter uma boa habilidade de comunicação. Enfim, fazendo isso, eu vou vender mais prospectando melhor, tendo um bom processo. E processo entenda como etapas, tá? Eu tenho, imagina videogame, eu tenho a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. Para sair da fase 1 para ir para a fase 2, eu preciso cumprir uma série de atividades. Eu preciso então saber quais são as etapas, preciso saber o que eu preciso fazer, que é a questão do processo, o que precisa ser feito, e para fazer isso eu preciso ter estratégia. Como que eu faço para fazer isso que está descrito aqui? Quais são as estratégias? Quais são as formas diferentes de fazer a mesma coisa que eu preciso ter, preciso estudar, porque o cenário muda, eu preciso me adaptar. E ter uma ferramenta, porque na ferramenta eu vou ter controles, eu vou conseguir avaliar o que aconteceu e a ferramenta vai manter um padrão das coisas acontecendo para manter aí um nível muito elevado. Então, tendo processo, inteligência e ferramenta, vocês vão ter uma alta produtividade na área comercial. Eu quero deixar aqui os meus dados, então se alguém eventualmente quiser fazer uma pergunta, se eu passei muito rápido por questões de tempo aí, não dá para aprofundar muito, se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato que eu ficarei feliz em responder para vocês. E, de novo, então, bem-vindos aí à semana de Marketing e Vendas, espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem desta e das várias outras palestras que vocês têm à disposição de vocês. Um abraço e bom proveito!